A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo e desta feita nós vamos estar gravando a lição dos jovens, a lição de número 9, que tem por título a conversão do centurião e de sua família. Queremos que o bom Deus possa nos ajudar nestes momentos que vamos estar com vocês e que o que nós vamos estar tratando aqui possa servir de ajuda para os nossos irmãos que labutam como professores. A lição de número 9, então, ela tem por título, assim como eu já disse, a conversão do centurião e de sua família. A síntese desta lição é: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. O texto do dia está lá no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, versículo 34, o qual diz: aí abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Dentro deste título ou desta temática, o comentarista da lição, ele trabalha com 3 objetivos específicos, os quais são refletir a respeito da pessoa do centurião Cornélio, quem era este personagem, mostrar como Pedro reagiu diante da visão que teve da parte do Senhor e destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e sua casa. Toda a trama ela desenvolve em todo o capítulo de número 10, mas o comentarista ele tomou como base para desenvolver os pensamentos os versículos de 1 a 5, depois os versículos 34 a 36 e de 45 a 48 aqui do capítulo 10. Uma das coisas que eu gostaria de estar destacando dentro dessa temática é que o Evangelho ele expressa o propósito de Deus em relação à humanidade. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma ordem aos seus discípulos, uma ordem imperativa: portanto, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações, e que devendo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas nações que aderirem ao ensinamento, à pregação do Evangelho. Já em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus ele disse aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E aí ele disse que eles iniciariam por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 28 diz que deveriam ir a todas as nações, e em Atos, Lucas diz como deveria ser a evolução desta marcha da igreja. Então, uma das coisas que fica muito clara é que, através da pregação do Evangelho, Deus propôs alcançar todas as nações com salvação por meio de Jesus Cristo. É por isso que Marcos 16 e 15, ele diz: por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em Mateus 24, 11, também ele diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as gentes. Então, certo é que o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para a salvação, tem a igreja como o agente, através dos seus membros, que é um instrumento da pregação do Evangelho.
Tá, então, quando nós recorremos aqui à narrativa de Lucas, dentro da visão que o comentarista ele traz da lição nas suas divisões, que é a conversão do centurião e da sua família, nós vamos perceber aqui que tratam-se de alguns fatos e eventos que culminou com a conversão do centurião Cornélio e da sua família. Então, envolve aqui o propósito de Deus, o plano de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Nós vamos perceber a ação de um membro da igreja, do representante da igreja, que é o corpo de Cristo, na pregação do Evangelho, Então, muito bem. Então, quando nós pegamos aí o primeiro tópico da lição, o centurião Cornélio, e aí ele vai dividir esse tópico em 3 subtópicos: centurião da corte, um centurião da corte chamada italiana, um homem piedoso e a visão de Cornélio. Então ele vai colocar aqui, objetivamente, o Cornélio, ele era um gentil. Nós não sabemos se ele era romano ou não, mas dá a entender que o era, que ele era um homem piedoso. Vai apresentar aqui algumas características desta pessoa, e depois uma visão que ele teve por causa da sua vida piedosa. Tá? Então ele morava em Cesareia, uma cidade da Palestina, e segundo a geografia bíblica, a Cesareia era a capital da Judéia. Tá? E nesta localidade tinha uma mistura muito grande de pessoas, tinha uma comunidade de judeus também ali, e tinha muitos gentios. Então, consequentemente, tinha ali uma sinagoga de judeus. A igreja estava iniciando seus primeiros passos ali, porque Filipe havia passado, nós não sabemos se Filipe estava ali ou não estava, mas ele havia passado por ali. Então a ideia que se tem é que a igreja ela estava tomando os primeiros passos diante fora dos raios ali de Jerusalém, da Judéia, estava se expandindo. E as informações que nós temos de Cornélio, como Lucas vai pontuar, diz que ele era um centurião da corte italiana. Ele era um homem piedoso, além do que era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Ele era justo, e os seus empregados ainda pontua que ele era um homem de bom testemunho diante de toda a nação dos judeus. Tá? Em razão disso, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Com esse destaque aqui, de que ele era temente a Deus, era temente a Deus, de bom testemunho também diante de Deus, alguns acreditam que ele era um prosélito, por causa dessa aproximação que ele tinha dos judeus, que os judeus reputavam o seu bom testemunho. Mas o texto não nos deixa claro se ele era prosélito ou não. Mas o que demonstra aqui é que ele tinha alguns conhecimentos do judaísmo ou da religião dos judeus, o que levava ele a ter algumas práticas que eram comuns também aos judeus, que era orar a Deus, que era fazer boas obras, ser piedoso, ser justo, tá? E as suas constantes orações diante de Deus. Tá?
E uma das coisas que nós podemos perceber é que, apesar de toda esta postura, tanto moral como ética, religiosa e social que este homem tinha, ele era uma pessoa espiritualmente incompleta. E o que dá a entender é que em suas orações e no seu jejum, ele estava buscando completar esta lacuna espiritual ou esta falta de comunhão efetiva diante de Deus. Tá? Então, o texto de Mateus vai nos dizer que teve um dia que ele propôs jejuar e orar a Deus, e dá a entender com este propósito de se aproximar de Deus, de entender como ele poderia relacionar-se com Deus de forma efetiva e que esta relação trouxesse paz à sua alma, ao seu coração. E a Bíblia vai dizer então que exatamente neste dia que ele estava jejuando, ele tem uma visão, e nesta visão ele recebe a visita de um anjo de Deus, a visita de um anjo de Deus. E tudo indica que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele assim o faz para poder mostrar àquele homem piedoso qual era o caminho que ele deveria seguir. Então os irmãos que são professores, estudiosos da Bíblia, vão perceber que ao longo da narrativa bíblica, Deus, ele se revela, ele procura meios de se revelar ao ser humano para que este venha ao conhecimento da verdade. Isso nós vemos com Agar, quando ela está saindo e ela pensa que está sendo excluída da casa do seu senhor, e quando o anjo do Senhor aparece para ela e diz que ela deveria voltar e submeter-se a Sara, e ela diz que Deus estava vendo-a, e essa foi uma das grandes experiências na vida dela. Então nós vamos perceber, quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos perceber que ao longo das narrativas da Bíblia, Deus, ele se revela aos gentios, ele fala aos gentios. Os irmãos percebem, no caso de Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho, que foi um sonho que Deus lhe deu, ele não sabia a interpretação, precisou de Daniel para lhe dar a interpretação. Então, não é estranho esta maneira como Deus ele encaminha um anjo para falar com o centurião Cornélio, Mas o que me chama a atenção aqui é que a mensagem do anjo, dizendo que Deus ele tinha visto as esmolas dele, as orações dele, isso estava na memória de Deus, estava nos anais de Deus, mas só que isto não era suficiente em questão da salvação eterna dele. Então o anjo, nos versículos 5 e 6 do capítulo 10, diz a ele assim: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deve fazer. Ele te dirá o que deve fazer. Esse é um acréscimo que tem na Bíblia Revista e Corrigida, tá? Então, ele encaminha para que um homem que fosse portador do Evangelho pudesse anunciar a mensagem do Evangelho por ele. Daí você poderia perguntar o seguinte questionamento: por que o anjo, então,
já não lhe anunciou o evangelho, já não lhe disse o que ele precisava fazer. Os irmãos hão de convir que Deus é um Deus ordeiro, e por ser um Deus ordeiro, a missão da evangelização está a cargo da igreja. Vocês se lembram que quando Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, a seguir ali, quando o Senhor disse que ele edificaria a sua igreja e daria as chaves do reino, tá? A igreja do Senhor, representado ali por Pedro e os discípulos e os demais apóstolos, tá? Então eles teriam nas suas mãos o evangelho do reino, e o evangelho é a chave. O evangelho é que possibilita o homem de ter acesso a Deus. Então o anjo diz, então, vai até a Jope, e que lá tem uma pessoa por nome de Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, e ele te dirá o que deve fazer. Então dá a entender que no seu jejum, nas suas orações, Cornélio havia feito algumas interrogações, algumas perguntas a Deus, e Deus então agora iria mandar alguém para poder falar e elucidar os questionamentos e o que ele deveria fazer para alcançar a verdadeira paz à sua alma. Por outro lado, quando nós temos aqui o tópico de número 2, o reconhecimento de Pedro, tá? A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele estava fazendo um trabalho muito produtivo ali em Jope, já havia ocorrido a ressurreição de Dorcas, que estava enferma, e os irmãos vão perceber que há algo muito interessante, porque ele vai dizer que Dorcas, ela era discípula do Senhor Jesus, que ela era pessoa salva, e por ela ser discípula do Senhor, ela também fazia esmola, ela fazia um trabalho social muito grande ali, tá? Mas ela não fazia esse trabalho com o intuito de alcançar a salvação, alcançar a redenção. Ela fazia esse trabalho porque ela era salva, era uma pessoa remida no sangue de Jesus. E é interessante que quando nós olhamos a salvação baseada na graça, lá em Efésios capítulo 2, e a partir do versículo número 8, quando o apóstolo Paulo fala que a salvação é pela graça e para que ninguém se glorie, mas ele diz assim que pela graça de Deus nós somos feituras de Deus, e ele preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, então, para aquele que é salvo, o Senhor preparou uma gama de tarefas que nós precisamos desenvolvê-las dentro do contexto do reino de Deus. Vai perceber que o Cornélio, o centurião Cornélio, ele fazia boas obras, ele distribuía bens para as pessoas, mas só que ele fazia isso para ver se ele alcançava a salvação. Então é um contraste entre Dorcas e o centurião. Dorcas, ela era uma discípula do Senhor, ela já era salva e ela fazia essas boas obras porque ela estava enganjada no reino de Deus, ela já havia sido alcançada pela graça, ela não precisava fazer nada pela salvação. O que ela fazia era como uma serva do Senhor em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já havia feito na vida dela. Por outro lado, o Cornélio, ele se esforçava para ver se ele alcançava a salvação ou resolvia os problemas do seu pecado e a questão da eternidade. Tá? Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que quando as pessoas mandadas por Cornélio vão para Jope, e a Bíblia vai dizer, a narrativa diz que quando eles estão chegando na cidade,
Deus ele trabalha com Pedro. Pedro ele foi despertado a orar, ele sobe para orar, e aí ele tem fome, então quando estava esperando ali que se fazer a alimentação, aí ele tem um passamento de espírito, e aí o Senhor Jesus fala com ele. No caso de Cornélio, foi um anjo que fala com ele. E aqui já Pedro é o próprio Senhor Jesus que fala com Pedro. Ele tem aquela visão que um vaso que vem do céu e depois os lençóis por 4 pontas com animais impuros. E aí o Senhor pede para que ele mate e comesse. E aí ele tem toda aquela relutância dizendo que ele nunca tinha tocado em coisas impuras. E aí isso acontece por 3 vezes. E aí quando ele termina de ter esta visão, a Bíblia vai nos dizer, a narrativa da Bíblia vai nos dizer que as pessoas chegam perguntando por Pedro. E o desafio que Pedro ele tem aqui é que ele tinha certas relutâncias para desenvolver o seu ministério com pessoas que não eram da sua nação, com pessoas gentias. Ele se sentia muito à vontade, ele se sentia confortável quando ele estava pregando aos judeus. E agora Deus haveria de submetê-lo a uma nova experiência. E como o Senhor Jesus conhecia muito bem quem era Pedro, e ele estava agora também para abrir as portas da evangelização para os gentios, tá? Então Pedro agora ele tem essa experiência, e o que é interessante, a Bíblia vai dizer que ele ficou muito pensativo acerca desta visão. Ele, a princípio, ele não entende o que é que o Senhor estava querendo dizer para ele. Quando nós lemos os versículos 17 e os versículos 19 e 20, nós temos mais ou menos esses questionamentos de Pedro. Se o Cornélio estava angustiado lá para saber como ele poderia ter comunhão com Deus, desenvolver uma vida com Deus e ter segurança de salvação, Pedro estava preocupado com aquela visão que estava propondo para que ele tocasse em coisas que na concepção dele era impura, e Deus estava dizendo que ele não podia ter por impuro aquilo que ele estava purificando. Então o versículo 17 vai dizer o seguinte: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. O versículo 19 ainda vai dizer o seguinte: pensando Pedro naquela visão, ele ficou intrigado com aquela visão. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem e diz a Pedro, o versículo 19 diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, o que acontece? Falou: olha, Pedro, eu sei que você está pensando, que você está em dúvidas quanto à mensagem da visão que você teve, mas tem 3 varões aí que vieram te buscar, foi eu que mandei, você então levanta, desce e vai com eles, não duvidando, não questione nada do que eles estarão lhe dizendo. Então a Bíblia vai nos dizer que ele desce e os varões conversam com ele, apresentam o que o Senhor havia dito,
Então vocês percebem como Deus ele é perfeito. É por isso que eu disse no início que nós temos lá o propósito de Deus, o plano de Jesus e a ação do Espírito Santo para que a salvação, para que a mensagem do Evangelho ela possa seguir ou atingir os seus objetivos. Então vai demonstrar aqui que Deus queria, que o Senhor Jesus queria que Pedro compreendesse que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, o Evangelho pode alcançar as pessoas de todas as tribos, de todas as nações, as quais os judeus e principalmente Pedro, que tinham uma barreira muito grande a ser quebrada para com as nações gentílicas, que ele deveria entender. Tá? Então, aqui nós vamos perceber que Pedro ele precisava quebrar barreiras nacionais, barreiras quanto às suas tradições e contra a sua própria religião. Prova disto é que quando nós chegamos no versículo de número 27, ele vai nos dizer assim: e falando com eles, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Quando Pedro ele chega lá na casa de Cornélio, vós bem sabeis, vejam só o que Pedro, como ele demonstra a relutância que ele tinha, o entendimento que ele tinha, que ele não poderia se relacionar ou pregar por uma plateia só de gentios. Então ele vai dizer o versículo 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. E ele estava no meio de uma plateia de estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer, mesmo duvidando, mesmo não entendendo, mas o Espírito Santo mandou eu descer sem duvidar. E então eu não pude contradizer o Espírito Santo. Eu não pude endurecer contra o Espírito Santo. E aí ele diz, pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Porque a mensagem que o anjo deu a Cornélio diz assim, olha, ele vai te dizer o que você precisa fazer. E aí agora Cornélio diz, por que é que vocês mandaram me chamar? E aí quando nós olhamos para a questão aí, no tópico terceiro, que é a manifestação sobre os gentios, nós vamos perceber que Pedro ele vai pregar, ou ele vai anunciar ali o Evangelho, e ele vai fazer algumas considerações para demonstrar como que Deus ele não faz acepção de pessoas e que o Evangelho é para todas as gentes. Então, quando nós pegamos o versículo de número 34, a Bíblia vai dizer assim, e abrindo Pedro a sua boca, porque o Cornélio, então, disse a ele da visão que ele teve, das preocupações que ele tinha da sua alma e assim por diante, em outras palavras. E aí, então, Pedro entendeu que Deus o preparou, Jesus o preparou, o Espírito Santo o motivou para que ele pudesse ir até a Cesareia e ali pregar o Evangelho àquela plateia, àquela comunidade. Então o versículo 34 vai dizer que Pedro abrindo a sua boca. Então, primeiramente, Pedro tem o seu reconhecimento pessoal. Ele quebra um paradigma ali, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus precisou mostrar a Pedro isso. Tá? Então a visão do lençol com os animais impuros, quando Deus manda ele matar e comer, Deus dizendo, você vai precisar relacionar-se com os gentios, você vai precisar entrar no meio deles, assentar-se com eles,
assim como Jesus fez, assentou com os pecadores, relacionou-se com ele para poder anunciar a salvação. E diz assim, versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Cornélio era uma pessoa agradável ao Senhor, mas ele necessitava da salvação. Então, quando nós pegamos do versículo 35 a seguir, para mostrar esta questão do Evangelho, ele vai dizer assim, versículo 36, melhor dizendo, que ele se reporta sobre a revelação de Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus, este é Senhor de todos, dos judeus e dos gentios. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você tem aqui a Trindade no seu plano elaborado de salvação. E aí o apóstolo Pedro, ele disse que ele foi testemunha disso. Os versículos 40, o versículo 39, ele vai dizer, e nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra na Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando em um madeiro. E aí quando ele pega a questão da morte de Jesus, ele vai apresentar os fundamentos da redenção. Aí no versículo 40 e 41 ele diz assim, a este Deus, ele foi morto no madeiro, a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E aí, os versículos 42, ele vai dizer a questão, a maneira de conhecer esse trabalho redentivo do Senhor Jesus Cristo era por meio da querigma, ou através da evangelização e do discipulado. E o versículo 42 diz assim, e nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é por Deus constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão do pecado do seu nome. Então ele chega aqui no ponto crucial, que era o problema do centurião, que ele tinha que arrepender dos seus pecados, dar esmola, ser piedoso, fazer orações, jejuns, certo? Sem receber, sem confessar os pecados a Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, isto não resolveria nada, não resolveria nada. Então, quando ele prega esta mensagem, então eles acreditam, eles recebem a mensagem do Evangelho, e aí vem o quê? Dentro dessa recepção, o resultado da proclamação, o versículo 44, ele vai nos dizer o seguinte, e dizendo Pedro ainda estas palavras, ele concluindo o seu sermão, a pregação, o ensino da redenção àquela família, àquela comunidade, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E vocês sabem que uma das funções do Espírito Santo na querigma, na pregação, é de convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, então à medida que Pedro pregava, o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas. E aí esta ação, diz assim o versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque ouviram também falar em línguas e magnificar o nome de Deus. Eles aceitaram Jesus e receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram salvos. Foi um momento maravilhoso que mostra ali que o Evangelho estava sendo aberto para os gentios. Os judeus que acompanharam o apóstolo Pedro foram testemunhas
deste momento glorioso e poderoso. E aí o apóstolo Pedro, nos versículos 47 e 48, ele tem consciência do ministério da igreja, que era a evangelização e que eles deveriam avançar. E ele teve então que ali fazer um serviço de batismo e também já preparar e deixar ali uma comunidade de salvos que eles haveriam ali de multiplicar também a igreja. Então os versículos 47 e 48, tá, que tem as exposições aqui na manifestação sobre os gentios, que os gentios são batizados com o Espírito Santo, os gentios são batizados em águas e a aceitação dos gentios, os versículos 47 e 48 vai dizer o seguinte: e respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus, ou conforme a ordem do Senhor Jesus. E a ordem do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, está expressa lá em Mateus capítulo 28, né? E de ensinar e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é por isso que Pedro diz assim, olha, então seja batizado em nome do Senhor Jesus ou conforme a ordem expressa do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse ali com eles, e aí ele fica por alguns dias entre os irmãos gentios, e eu acredito que ele continuou pregando o Evangelho, e muitas pessoas ali aceitaram o Senhor Jesus. Aí ali se forma uma comunidade cristã em Cesareia. Então vocês vão perceber como é muito interessante. Eu fiz aqui uma breve exposição do capítulo com fundamento ou com enfoque dentro dos objetivos que o comentarista ele colocou aqui para nós, que é refletir a respeito da pessoa do centurião Cornélio, que apesar das boas qualidades, ele não tinha a salvação, e que Pedro precisou ser preparado por Jesus e pelo Espírito Santo para que ele pregasse aos gentios, e o resultado da mensagem foi que Deus abriu as portas da salvação para os gentios. Então, em síntese, a lição é isto: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ou seja, as orações, as esmolas do Cornélio, sem ele ter aceitado a salvação, não impactava em nada na sua eternidade. É por isso que vocês pegam ali a questão de Dorcas, que era uma discípula, que era salva e que fazia boas obras porque ela era salva. E o Cornélio, a ideia que tem é que ele fazia essas boas obras querendo salvação. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador. Cornélio procurava isso, Cornélio ansiava por isso. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor, providenciou para que Cornélio e sua família pudesse ouvir a mensagem do Evangelho e pudesse se livrar da ira de Deus, que é sobre todos os pecadores que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.